Olá, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. Este é o segundo episódio de uma série de mensagens com o tema Para Além do Problema. Eu gostaria de começar fazendo um breve comentário. Se você chegou a esse vídeo com o objetivo de ter uma resposta objetiva a respeito do problema, saiba que você não vai ter. O tema dessa série de mensagens ele é muito pertinente, é para além do problema. Serão 5 episódios, sendo que nós vimos o primeiro, este é o segundo. E o objetivo é levar você a uma reflexão profunda a respeito desse tema, de maneira que você saiba lidar com o problema, você saiba solucionar o problema, saiba inclusive ressignificar o problema. Portanto, se você espera uma resposta objetiva, rápida, você não vai ter. Entretanto, se você espera uma resposta que vai capacitar você a lidar com essa temática e por toda a sua vida, quer seja você ainda jovem, independente da idade que você tenha, de repente 35, 50, 60 anos, saiba que ele vai atender por toda a sua vida. Inclusive, no episódio anterior, nós vimos que o conceito de problema se refere a um fato. Isso significa que o problema não é algo teórico ou fruto da imaginação. Isso parece um tanto quanto óbvio, mas você vai entender o porquê que é importante ter essa compreensão. O problema demanda de nós uma reflexão, uma ação ou, em alguns casos, a busca por ajuda. Bem, o título do episódio de hoje é O Problema é Parte da Vida. Portanto, se tem um tema que demanda atenção, que precisamos estar capacitados para lidar, é exatamente o tema problema. Porque ele faz parte, ele é inerente à vida. Você já passou por problemas, se é que não está passando, não é verdade? Bem, eu gostaria de começar a partir de uma perspectiva filosófica. Segundo a filosofia, um problema é uma situação que constitui o ponto de partida de qualquer indagação. E até aqui é extraordinário. Quando nós lidamos com uma situação que desperta em nós questionamento, indagação, quando nós precisamos refletir sobre algo, nós estamos ali diante de um problema. E a filosofia, ela tem esse propósito de nos levar justamente a refletir de maneira profunda a respeito de situações, dilemas que a vida apresenta. Entretanto, os problemas filosóficos são questões abertas, que podem ter várias respostas, que nunca são definitivas, mas sempre podem apresentar novas possibilidades. Aí nesse ponto aqui, a gente vê que a filosofia, apesar de ela nos convidar a refletir com profundidade sobre os dilemas da vida, ainda assim ela não tem como objetivo a solução do problema ou necessariamente a resolução ou a ressignificação do problema. A filosofia, por exemplo, vai se ocupar de questões como o que é felicidade. E se eu perguntar para você o que é felicidade, você vai ter um conceito, uma resposta a respeito do tema felicidade. Mas se nós perguntarmos para uma outra pessoa, de repente ela vai ter uma resposta completamente diferente. Portanto, quando a filosofia ela se depara com uma problemática, ela vai questionar, ela vai buscar perspectivas a respeito daquela problemática. Entretanto, ela não busca uma resolução, uma definição clara, uma verdade universal. Até porque, ainda que ela encontre algo semelhante a uma verdade universal, ela ainda assim vai estar aberta a novas discussões. A filosofia não tem o compromisso de explicar o porquê de o problema ser parte da vida, que é exatamente a nossa temática. O título do vídeo de hoje é O Problema é Parte da Vida. Sendo assim, a filosofia, ela não tem esse compromisso. E ainda que ela busque uma verdade universal sobre o tema, ainda assim ela se ocupará em encontrar novas perspectivas. E o que isso quer dizer? Que ainda que a gente chegue a uma reflexão profunda e entenda
por meio da filosofia, que aquele problema, ele provavelmente foi ocasionado por essa razão, e a solução desse problema será essa ação, ainda assim a filosofia vai se ocupar em buscar novas perspectivas da causa e novas possibilidades de solução. Então, o objetivo da filosofia não é a solução do problema, mas sim quais são as possibilidades, tanto para entender a causa como o efeito. Bem, se nós dissermos isso para uma pessoa que está passando por problema, ela no mínimo vai achar que nós estamos, de repente, brincando com ela. Não é verdade? Eu estou passando por um problema, um dilema, um momento difícil da minha vida, e mesmo que a gente encontre a causa e a solução, ainda assim nós vamos continuar refletindo a respeito para ver se há a possibilidade de outras causas, ou de repente se existem outras soluções. Por que não solucionar logo esse problema? Bem, existe também uma corrente de pensamento que diz o seguinte, presta atenção nisso, que o apego ao que está fora do nosso controle é o que gera o sofrimento. Por exemplo, você pode controlar pessoas? Provavelmente não. Essa corrente de pensamento, ela diz o seguinte, queremos que o outro haja de uma determinada forma, mas não podemos controlar suas ações. Logo, isso nos causa sofrimento. Ela também diz assim, a perda ou a instabilidade de bens nos afeta porque nos apegamos a eles como se fossem permanentes. Então, a perda de bens nos afetam. Essa corrente de pensamento também diz assim, temos expectativas sobre como as coisas deveriam acontecer, e quando elas não correspondem, vemos isso como um problema. Então, olha só que interessante. Tem uma corrente de pensamento que diz, olha, você está passando por problema, você está sofrendo, porque você está apegado a pessoas, a bens, a coisas, está apegado a resultados, a expectativas que podem sim corresponderem ou não. Se você desapegar dessas coisas, de pessoas, de coisas e de suas próprias expectativas, você não vai sofrer. Os problemas vão se diluir, você vai ter paz, vai ter alegria. Mas tem um fundo de verdade? É interessante? Tem utilidade? Aí eu até anotei aqui. Bem, essa corrente de pensamento, ela nos ajuda a refletir sobre o que realmente importa e a viver com gratidão, de fato. Você sabe que se você dirige, você está sujeito, de repente, a ter uma colisão, ter um acidente de carro. E aí você, infelizmente, acontece. Você teve um acidente com o veículo. Se você está apegado àquele veículo, àquele carro, se você ama aquele carro, de fato, essa colisão vai causar um sofrimento muito grande em você. Você vai ficar triste, vai ficar chateado com isso, né? Entretanto, se você realmente se despreende desse bem material, se você compreende que ele é apenas um bem material e que realmente você está sujeito a situações contrárias, como por exemplo um acidente, isso vai consolar o seu coração. Isso vai fazer com que você realmente perceba que aquilo não é tão importante assim. Inclusive nos ajuda a viver com gratidão. Gratidão pelo que já temos, ou gratidão pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas experiências que tivemos. Entretanto, essa corrente de pensamentos, ela também provoca uma problemática. Há uma incongruência entre o discurso e a prática. Quer ver? Se o apego ao que está fora do nosso controle, ao que gera sofrimento em nós, por isso não devemos nos apegar nem a pessoas, ou coisas materiais, ou resultados, porque isso pode nos causar sofrimento, o certo é nós nos desprendermos completamente disso. Então, eu penso o seguinte, aliás, eu convido você a pensar o seguinte,
pensar comigo aí. Quer ver? Vamos fazer um exercício agora de imaginação. Se eu quero resolver os meus problemas, a melhor coisa a se fazer é me desprender de pessoas, bens e expectativas. A pessoa que tem esse discurso e que ama a esposa, por exemplo, e vê a esposa falecer, será que essa pessoa vai falar o seguinte: não, eu não posso me apegar à minha esposa, ela foi e eu me sinto conformado com isso? Bem, tem algum valor essa compreensão, essa corrente de pensamento, mas será que é real? Você que ama tanto o seu filho, a sua filha, e você os perde, né, ou perde ele, perde ela precocemente, você se sentiria confortável com isso? Não, né? Na verdade? Ou então, o pai, a mãe, que tem falta de recursos básicos, falta de condições financeiras, por exemplo, para alimentar os filhos, para pagar as contas, para morar com dignidade. Será que tem como essa pessoa dizer: não, eu vivo em plena paz, em perfeita alegria, porque eu me desapeguei das coisas materiais. Então, se hoje eu posso comer, eu estou bem. Se eu não posso comer hoje, para mim tudo bem também. Será que no íntimo, será que no mais profundo do ser, a pessoa realmente pensa assim? E a viagem dos sonhos, que ironicamente não poderia ser um sonho, porque se você se desapegou de todas as expectativas e experiências, você não precisa sonhar, não é verdade? Então, será que é possível, por exemplo, você saber que vai viajar para um lugar extraordinário, de repente rever os seus pais, fazer uma viagem de volta para rever os seus pais, ou uma viagem internacional, de repente uma viagem à praia? É impossível você não criar expectativas, é impossível você não ficar ansioso ou ansiosa por essa viagem. Então, por mais que essa corrente de pensamento ela tenha algum valor, ela nos ensine realmente a pensar, a fazer uma reflexão, ela nos convida a refletir para analisarmos aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente importa, ela nos encoraje a viver com gratidão, que é muito bom. Ainda assim, ela não é suficiente para nós compreendermos o porquê o problema faz parte da vida. Nem a filosofia ou qualquer outra corrente de pensamento filosófica, né, independente de qual seja a corrente filosófica, nenhuma delas tem essa capacidade. Entretanto, eu queria ler para você algo que Agostinho ele concluiu. Agostinho vê a ordem da criação como uma expressão da sabedoria de Deus, onde tudo foi feito com um propósito específico. E aqui nós iniciamos por uma nova perspectiva, já não filosófica, uma perspectiva a partir de uma compreensão das Escrituras Sagradas e a partir da interpretação de um homem, um santo homem de Deus, Agostinho de Hipona. Ele acredita que o mal ele surge quando essa ordem é distorcida. Assim, buscar a Deus e respeitar a ordem divina são fundamentais para viver bem. A rejeição à ordem divina levou a humanidade à inquietação e ao sofrimento. E o que Agostinho está dizendo? Agostinho está dizendo que é o seguinte: tudo que Deus fez com uma ordenação, com um propósito, com uma hierarquia. E hierarquia não é mandar ou subjugar. Hierarquia é zelar, é servir, é cuidar, é proteger. Na hierarquia, o maior protege o menor, o maior serve o menor, o maior ele
zela do menor. Em contrapartida, existe uma hierarquia. O menor, ele se sujeita em amor ao maior, porque ele sabe que o maior, ele tem sabedoria, conhecimento, experiência, ele tem potência, capacidade para prover, para zelar, para cuidar, para proteger. E nessa hierarquia, Deus é o maior. E alguém poderia discutir, duvidar que Deus, ele é maior em sabedoria, maior em conhecimento, maior em potência, em soberania, maior, enfim, em graça, em amor, em misericórdia, em justiça? De forma nenhuma. Então, Deus, como soberano, ele criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E deu ao homem autoridade sobre as demais obras da criação. De maneira que Deus cuida do homem e ele confiou ao homem a incumbência de cuidar da criação, cuidar das plantas, cuidar dos animais. Inclusive colocou o homem para cultivar o jardim do Éden. E para Agostinho, ele diz que essa ordem, essa hierarquia, ela mantém tudo em perfeito funcionamento, em perfeito equilíbrio. E a partir do momento em que essa ordem foi quebrada, quando o homem ele tentou ser não apenas semelhante a Deus, mas ser como Deus de fato, então houve uma quebra na hierarquia, houve uma quebra na ordem, uma desordem. E essa desordem, ela levou o mundo ao caos. Sendo assim, é a partir dessa desordem que a vida humana, como nós temos aqui o título, é que o problema passou a fazer parte da vida. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então veja que Deus deu domínio, autoridade. Na escala da hierarquia, o ser humano estava acima de todas as demais criações. Não, repito, para subjugá-la, mas para cuidar, para proteger, para servi-la. Aí em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia vai nos contar que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então veja que Deus fez uma observação ao homem, que ele deveria se preservar de uma árvore específica, porque se ele comesse dessa árvore, ele morreria. Aí em Gênesis capítulo 3, nós sabemos que a mulher foi tentada, juntamente com o seu marido, a comer. E no versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui os olhos deles se abriram. Eles de fato, que eram apenas conhecedores do bem, passaram a ser conhecedores do mal. E segundo Agostinho, é exatamente nesse momento, nesse ponto aqui da história, em que o mal, o problema, o sofrimento, ele passa a fazer parte da vida humana. Ele passa a estar inerente à vida humana. E de fato, essa é uma verdade universal. Essa é uma verdade que responde a essa angústia, essa aflição da alma humana. Por que eu estou passando por problema? Porque eu passo, às vezes, por tantos problemas. Bem, a origem do problema, a origem primeira, a origem do problema,
exatamente o pecado do homem, a desobediência do homem, e que causou inclusive uma separação entre o homem e Deus. E de repente você diga assim, mas isso foi Adão, foi Eva. Mas isso trouxe uma consequência para toda a humanidade. Nós passamos a ser gerados já em pecado. Em Salmo 51, no versículo 5, diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja que a natureza pecaminosa, ela faz parte de nós. Ela faz parte de nós. E assim como nós temos essa natureza pecaminosa, assim como nós colhemos também o fruto do pecado de Adão e Eva, isso também, e eles sofreram, nós também somos levados ao sofrimento. É por isso que, por mais que a gente deseje ardentemente fazer tudo certinho, andar da forma correta, ainda assim os problemas, eles surgem na nossa vida, eles aparecem na nossa vida. Bem, mas antes de finalizar, antes de terminar, eu gostaria de deixar uma palavra para você. O problema sempre vai existir. Enquanto você estiver vivendo nesse corpo de barro, o problema sempre vai existir. Entretanto, em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, nós temos uma promessa de Deus. Está escrito assim, isso são palavras de Cristo. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma revelação que João recebeu da parte de Deus, da parte de Cristo. Que Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, ainda que a nossa vida seja marcada sim por uma série de problemas, na infância, na adolescência, na vida adulta, ainda que a gente tenha momentos de aflição, de preocupação, de tristeza, saiba que haverá um dia onde, nossa, que coisa gloriosa, haverá um dia onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima que um dia você chorou, um dia você vai receber no Senhor consolação. Sabe, de repente você está passando um momento difícil, um problema na sua vida, mas saiba que um dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós não faremos nem mais lembrança, nem mais memória deles. Tá certo? Entretanto, nessa série de mensagens, nós ainda vamos entender muito mais e de uma forma muito mais profunda a respeito dessa temática, problema, e você vai perceber que mesmo ainda não chegando o grande dia, é possível viver com esperança, é possível viver com alegria, é possível inclusive superar os problemas, ressignificá-los e tornar inclusive os problemas bênção na sua vida. Inclusive, o título do próximo vídeo será Aprenda com o seu problema. Vai ser um vídeo extraordinário, tá certo? Bem, de repente tem alguém que precisa receber essa mensagem. Envia para ela, envia para essa pessoa. Tenho certeza que você fará bem a ela, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, então. Deus abençoe você poderosamente.